Henker que vive duas vezes. Capítulo 211. Pedra Filosofal, 4. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Oh, rio. Ai, uau, você provavelmente é a segunda pessoa a jogar no 98º andar assim? Oh, rio. E Volk começou a rir como se isso fosse hilário. Ao fazer isso, mensagens de insatisfação dos deuses e demônios continuaram a aparecer. Mas ele não se importou nem um pouco. Um deus de Asgard, Heimdall, sugere o poder, Tony of the End, e o item divino, Gyalarorn. Um demônio de Geolgio, Galaganta, sugere o poder, grande granizo, e o item divino, espada de inundação. Como acabou assim? A risada de Volk ficou ainda mais alta. Era hilário como eles estavam agindo tão desesperados dando-lhe meros presentes. Não era nem para um contrato. Estaria tudo bem se eles apenas dissessem que apresentar seus poderes era para mostrar a generosidade dos deuses. Mas estava claro que agora eles estavam lutando para mostrar quem tinha o melhor poder. Os deuses e demônios eram os mesmos no final. No final, Yon-Woo contemplou cuidadosamente as sugestões que recebeu. Embora ele tenha empurrado os deuses e demônios, ele não planejava aceitar todos eles. Eles podem estar lutando cegamente por seu orgulho agora, mas quando recuperarem o juízo mais tarde, poderão ficar cheios de ódio por Yon-Woo mais tarde. Mesmo que eles estivessem no 98º andar, seria uma dor de cabeça para Yon-Woo se eles decidissem se vingar. Assim como Agares, eles poderiam aproveitar a oportunidade para se mostrarem. Não, mesmo deixando tudo isso de lado, ele não estava confiante em poder usar todos os poderes. Yon-Woo examinou cuidadosamente os poderes e escolheu apenas o que precisava no momento. Foram 4 que ele escolheu. Os estigmas da deusa, o terceiro espírito, Hyongshin Akisao e a lei sem rosto. Estigmas da deusa. Classificação, poder. Proficiência, 0,0%. Resumo, o poder que uma deusa do Olimpo, Atena, apresentou. Atena ficou tocada por você, que lutou tão apaixonadamente por sua sobrinha, e assim concedeu um poder para substituir a Aegis. Espada de lança da deusa. A graça da deusa será dada, seu corpo será protegido de flechas e lanças, e o espírito de seu oponente será quebrado. Além disso, aqueles que são reconhecidos como seus aliados também serão agraciados e todas as defesas aumentarão. Escudo da deusa. A resistência e as defesas do alcance de influência aumentam dramaticamente. Além disso, uma barreira temporária pode ser criada. O terceiro espírito. Classificação, poder. Proficiência, 0,0%. Resumo, o poder que um deus de Malak, Azrael, apresentou. Como deus da morte e das almas, Azrael está interessado no desespero do Rei Negro há muito tempo. No entanto, ele sentiu uma frustração por você que ainda carecia de controle de almas, então apresentou um novo poder que sentiu que você precisava. Demônios e monstros. Você pode plantar pensamentos nas almas que possui para usá-las como quiser. Às vezes, você pode roubar seus corpos para movê-los como se fossem marionetes. Hyaki Yagyu, TN, idioma japonês para horda descontrolada de monstros. As almas se movem como uma horda. As almas têm o instinto natural de recuperar a vida, por isso absorvem a vida tal como a veem. A área por onde passa uma horda de almas ficará sem vida. Pode ser usado de várias maneiras. Acusação de Hyongshin. Classificação, poder. Proficiência, 0,0%. Resumo, o poder que um demônio de lei infernal, Agares, apresentou. Embora gravemente ferido, Agares não foi capaz de se livrar de sua severa obsessão por você e apresentou um forte poder para apelar à sua força. Porém, você pode enlouquecer quanto mais isso for ativado, por isso a necessidade de cuidados especiais. Hyongshin. A raiva e o ressentimento que se acumulam em seu corpo se transformarão em loucura. Então, seu poder de ataque aumenta tanto quanto sua loucura, mas suas defesas diminuirão tanto. Akisao. A loucura afeta seus oponentes e ataca sua racionalidade. A racionalidade deles se transforma em sua resistência e poder mágico. Lei sem rosto. Classificação, poder. Proficiência, 0,0%. Resumo, um demônio de Geolgio, Confusion, fingiu esse poder para você. A confusão tem olhos, mas não consegue ver objetos, tem ouvidos, mas não consegue ouvir sons, e não tem órgãos internos, portanto não pode comer. Mesmo assim, seus sentidos são excelentes, sua capacidade de raciocínio é incrível. Sua magia era tão profunda que ultrapassou um grimório e se tornou um poder. Os estigmas da deusa foram o substituto perfeito que Atena deu no lugar de Égide. A espada da lança da deusa era mais forte do que antes, e o escudo da deusa poderia até criar uma barreira. Talvez possa ter o mesmo nível de efeitos de buff que a Aegis. Atena me deu algo muito especial, e Azrael também. O terceiro espírito permitiu que ele usasse adequadamente as almas em sua coleção. Se eu usar minha cabeça um pouco, posso encontrar mais maneiras de usá-la. Já havia 3 maneiras diferentes que ele havia pensado até agora. Um deles era a posse. Ele poderia plantar uma alma em um monstro ou jogador próximo e levá-los a um estado confuso.
A outra era uma parede externa. Ele colocaria as almas em objetos físicos e se protegeria com elas como uma barreira. E o Hyaku Yagyu poderia ser usado para reduzir a devastação no campo de batalha. Se todas as almas receberem veneno do diabo, então, todos ao seu redor não morreriam imediatamente? Provavelmente tudo derreteria. A menos que tivessem a característica de serem imunes a todos os venenos, não seriam capazes de escapar. Tecnicamente, este é o poder mais eficaz. Azrael, ele está realmente interessado no desespero do Rei Negro? Como afirma o resumo? O Ryōun Shinakisao também foi excelente. Era perigoso porque deixava o usuário louco, mas não era um poder para ser desprezado. Além disso, o fato de transformar a racionalidade do oponente na saúde e no poder mágico do usuário era atraente. Dependendo do adversário, posso lutar sem me cansar. Isso seria o melhor em uma batalha real. Ele havia pensado em rejeitá-lo, já que era o poder de Agares. Mas não tinha nenhum motivo para rejeitá-lo. Não, ele não queria fugir. Assim como seu irmão não caiu na tentação de Agares, ele estava confiante de que poderia pegar exatamente o que precisava. E o último, Facelis Law, não era algo que Yon-Wu planejava usar. Serão as asas de Bu. Posso simplesmente gravar as frases em meus ossos. Era melhor deixar as coisas assim para Bu interpretar. Além disso, Bu seria capaz de criar sua própria magia enquanto fazia isso. Então Yon-Wu vinculou a lei sem rosto a Bu. E ele conectou a terceira alma à sua coleção e teve como objetivo fortalecer suas almas e o exército de monstros. Seu controle das almas aumentou dramaticamente. A compreensão das almas está se tornando mais profunda. Um monster potente, Shan, foi agraciado por Azrael e ganhou dentes fortes. Um monster potente, K, foi agraciado por Azrael e ganhou uma personalidade violenta. Depois que Yon-Wu terminou de organizar, o canal rapidamente ficou barulhento. Um deus do Olimpo, Atena, olha para você com orgulho. Um demônio de lei infernal, Agares, ri dos outros demônios. Um deus do Olimpo, Ares, está furioso com sua escolha. Um demônio de Geolgio, Galaganta, está olhando para sua escolha com olhos calmos. Os deuses e demônios foram divididos em dois lados diferentes, escolhidos e não escolhidos, e mostraram reações completamente diferentes. Alguns ficaram felizes e outros ficaram ressentidos com Yon-Wu, e havia alguns que pulavam para cima e para baixo como Agares. Foi porque Yon-Wu não tinha rejeitado Agares. Também não era como se ele aprovasse, mas ele havia deixado a mensagem para poder assumir o poder quando quisesse. Se eles acharem que é desnecessário ou se sentirem insatisfeitos, provavelmente irão retirar o que fizeram. E haverá aqueles que simplesmente abandonam. Os deuses e demônios eram orgulhosos, então era improvável que aceitassem seus presentes de volta. Somente através disso eles seriam capazes de se conectar com Yon-Wu e precisavam observá-lo. Também não foi uma má escolha para Yon-Wu. Ele pode precisar de outros poderes enquanto subia os andares. Se ele deixasse algum lá, ele poderia usá-lo bem em outra hora. E Volk viu a decisão astuta de Yon-Wu e não pôde deixar de rir, ao fechar o canal. Yon-Wu realmente era divertido o tempo todo. Depois que todos os canais foram fechados, Volk ajeitou o monóculo e endireitou as costas. Além disso, há uma mensagem que Hermes deixou para trás. O que é? Os olhos de Yon-Wu brilharam. Olhando agora, não havia nada de Hermes. Foi inesperado para ele. Se ele tivesse que escolher o deus de quem estava mais próximo, provavelmente seria Hermes. E Hermes estava sempre observando-o. Não se deixe levar e continue confiando no caminho que você segue. E ele disse que sempre estará observando você. Os olhos de Yon-Wu adquiriram um olhar estranho. Você provavelmente tem o caminho que deve seguir. Há muito tempo, o que Hermes disse naquela época e agora provavelmente não foi uma coincidência. Graças a isso, Yon-Wu conseguiu ter alguma confiança. Hermes não lhe ofereceu poder porque confiava nele. Foi também o quanto Deus o respeitou. Então isso é tudo. Espero que você se saia bem nos outros andares também. E Volk curvou-se educadamente e depois bateu palmas levemente. Taque. O ar ao redor de Yon-Wu desapareceu e ele voltou para onde estava antes de entrar no portal. E a partir daquele momento, Yon-Wu não conseguiu apagar a sensação de que algo o estava seguindo no céu. Talvez. Por mais que ele recebesse, parecia que ele havia recebido tanto desconforto.